Oi. Bom, galera, consegui o acesso antecipado do Fate Trigger. Vou estar mostrando tudo pra vocês que tem aqui nessa beta, falar todos os agentes, mostrar todas as armas, veículos, enfim. Então, se você já gostou da ideia, não esquece de se embaixo, se inscrever no canal. E vambora, me ajuda a chegar no 1000 inscritos, porque eu quero fazer parte do programa de criação de conteúdo do Fate Trigger e é somente com 1000 inscritos. Ah, e que fica um aviso pra vocês. No caso, o jogo, ele ainda vai lançar, né? É uma beta do beta isso aqui. Recebi essa build aqui antes de lançar, né? A beta fechada. Então, gostaria de avisar que o jogo ele ainda assim tá muito mal otimizado, o ping tá muito alto, vocês podem ver aqui, ó, 200 de ping. Então, o meu PC também, ele é o PC que eles recomendam, né, requisitos mínimos. E mesmo assim, tá rodando abaixo de 60 FPS, ele tem até mais GB de RAM do que eles pedem. E tá, tipo, tudo no mínimo, e mesmo assim tá rodando muito mal. O jogo tá, infelizmente, por enquanto, tá muito mal otimizado. Então, espero que vocês entendam, né, pela qualidade do vídeo não está tão boa assim. É principalmente pela falta de otimização dele. Mas, como eu já disse, é uma beta do beta, não tem muito o que eu possa fazer. Então, espero que vocês entendam. Bom, então sem mais enrolação, vamos começar indo aqui pro modo treinamento, mostrar todas as armas pra vocês. Eu joguei bem pouco do jogo, acho que no máximo umas 10 partidas, então eu ainda sei bem pouco do jogo. Tá jogando um pouco mais pra fazer um vídeo de dicas pra vocês. Bem, começando aqui, uma coisa que eu achei legal é que o Fate Trigger, né, o modo de treinamento, vem com outras pessoas, né. Vou pegar aqui a primeira arma, no caso é 4AR, seria um fuso de assalto. Eu vou pegar os dois, né, esse aqui, esse gladiador. No caso, é uma beta de uma beta, né, então ainda tem pouca coisa, né. Então, vou estar mostrando aqui rapidinho pra vocês. No caso, esse aqui, como eu já disse, é tipo uma M4A1, né. Tem um recoil mais facinho de controlar, um dano muito bom. Achei essa arma... ela é relativamente boa, sim, não é uma arma ruim. Mas acredito que tenha outras melhores. Tipo essa gladiadora, acredito que seja a melhor de todas. Porque ela dá um dano muito bom. E como vocês podem ver, o recoil também é bem fácil de controlar. E sim, tem vários tipos de mira. Tem aqui o do ferro mesmo, o mira ponto vermelho, mira 2, 3, 4, 8x. E também tem a de 10x, que eu não sei porque não tá aqui. Mas tem algumas que tem... mira 10x. Tá pegando aqui a mira de 2x pra vocês darem uma olhada aqui, ó. Bonitinha, né? Aí também tem a ponto vermelho, que é literalmente de ponto vermelho. Recarrega. Aqui, ó. E tem como você mudar a sensibilidade pra cada uma delas aqui. Mas aqui depois eu mostro, né? Primeiro eu preciso encontrar a minha sensibilidade. Vamos continuar aqui com a lista. Temos também essas duas aqui. Essa Rafale e essa AK-47 aqui. Tô com as ideias. Essa Rafale, ela é tipo uma FAMAS, né? Você... vai dando de 3 em 3 tiros, né? Vai dando rajadas. Tipo a arma da Celeste, se você já jogou Street Nova. Eu não sou tão fã dessa aqui, mas... se pegar 3 tiros na cabeça, mata. Tem que pegar os 3 tiros no caso, né? Eu vou estar mostrando aqui sem as miras, né? Porque eu acho melhor assim, pra vocês verem como é a mira do ferro. Parece uma 12, né? Quando você olha aqui a mira de ferro. Então é bem estranho, sei lá. Temos aqui a ZK, que é literalmente uma AK-47. Sendo que tá 60 na cabeça, então precisa de 3 tiros na cabeça. É legal, só que essa mira de ferro aqui é bem feia. Não vou mentir, não. E sim, tem como se trocar de lado. Enfim, uma casona padrão, não tenho muito o que mostrar. Seguindo, vamos para as submetralhadoras. Temos a Pulsar e uma Thompson. O nome dela é Jackson. Eu não sei porque o nome dela é Jackson, mas enfim. Eu não gosto dessas submetralhadoras, eu acho elas bem ruins, dá muito pouco dano. Tipo, olha isso. Sei lá, eu não sou fã. Tipo, o recoil dela também é bem péssimo. Eu não sou fã. Tipo, é estranha. Acho que submetralhador nesse jogo é bem ruim. Essa aqui já é muito boa, porque ela se assemelha mais a um rifle de assalto. E aparentemente 3 tiros na cabeça mata, né? Pelo que eu tô vendo. Deixa eu mudar aqui de perspectiva. 3 tiros na cabeça você mata, mas a maior parte do tempo você vai estar acertando aqui no peito dele, né? Enfim, é uma boa arma, sim. Gostei. Seguindo, Peregrino, a última das submetralhadoras. Já é um pouquinho melhor, mas também muito pouco dano. Vamos ver quando dá dano na cabeça. Dá 42 na cabeça, 60... não, calma aí, 68 no peito não. 26 no peito e 42 na cabeça. Se tiver grudado no cara, é uma boa arma, mas se tiver mais longe, não. Submetralhadora nesse jogo, no geral, é bem ruim. E agora temos as submetralhadoras. Essa aqui eu não vou ter
nenhuma arma em mente para poder fazer comparação. Mas ela é boa, né? É uma arma pesada, né? Essa aqui você vai chegar atirando muito e quase não vai recarregar. É uma arma boa, sim. Uma arma boa. Mas como eu disse, eu acho que a melhor por enquanto da beta é a Gladiador, né? Temos essa Rearguard, sei lá o nome dela. Rearguard, isso. 2 tiros na cabeça mata. Já é uma arma boa. Isso aqui não é nem ferrando uma metralhadora leve. Isso aqui tá mais pra um fuzil de franco atirador, pra ser sincero. Enfim, é uma arma bonita, sim. Uma arma bonita. Ah, eu não mostrei a mira de ferro disso aqui. Parece uma 12 maior. Legal. Enfim, gostei dela. Essa aqui já é relativamente boa. 49 no peito, sim, é uma... Dá pra jogar com ela. Dá pra jogar com ela. Seguindo, temos agora os rifles de assalto, né? Esse aqui é tipo aquelas armas lá da Primeira Guerra Mundial. Ou da Segunda Guerra Mundial. Nossa, 2 tiros na cabeça pra matar é meio triste. Podia ser só um, né? Antios. E tem a CL também. Vamos ver como é que é. Ah, essa aqui já é boa. É um tiro na cabeça. É isso aí, é um tiro na cabeça. Aí acertei dessa vez. Ah, enfim, gostei dessa aqui. Vamos ver o tiro no peito dela. 110 no peito. Tá, essa aqui é muito boa. É literalmente... Eita. É literalmente... Sniper. É literalmente uma sniper. Boa. Dessas duas, a melhor é a CL, por enquanto. CL 24 PCR. E agora as espingardas padrão Fortnite. Vou começar com essa Brown aqui. Tá, aparentemente dá 150 se você acertar tudo, né, no peito. Tá, eu não sou fã de 12, mas tem gente que é, então vai gostar bastante dessa arma. Tá, se acertar todos os tiros é 150 sem mais nem menos. Se acertar na cabeça, o que acontece se acertar tudo na cabeça? 150 também. Se não tiver nada, é bom pra arma de perto. E essa aqui? Não gostei. Você tem que tá... Não, essa aqui é 112. 30... Oxi. Não, calma lá. Cara, nem todos os tiros pegando na cabeça. Tá, essa espingarda caçadora de férias é péssima. Pior arma do jogo. Agora eu vou mostrar as granadas, né? Beleza. Bom, a primeira granada de todos tem uma granada de fumaça, né? Padrão. Uau, coisa linda. Ela faz fumaça. Perfeito. Seguinte, temos HE, né? Padrão HE. Joga lá, toma. E aparentemente ela é bem forte. Granada de luz. Deixa eu me cegar aqui. Lindo. Nossa, e deixa cego por um bom tempo. E temos a incendiária. Que é padrão Molotov. É isso aí. E queima todo mundo que tiver na área. Beleza. Agora vamos para os agentes, né? O que a Nazi faz, né? Perfeito. Bom, começando aqui, o Q dela, ela joga tipo esse bichinho aqui, que basicamente faz esse caminho de água. E se achar alguém, ele bumpa ele, aí joga longe. Coisa linda. E a ultimate dela, ela faz isso aqui e ela consegue patinar, né? Ela cria esse caminho de água. Todos os aliados que tiver aqui na água, eles andam mais rápido, né? E se você tomar um dano fatal, ela se enterra dentro do chão e você fica por 3 segundos dentro da água. Bom, seguindo, temos aqui a Sorvini, acho que esse é o nome dela. Sendo que o Q dela é um updraft da Jet, você voa bem alto. E a ultimate da Sorvini, ela vai criar essa área aqui, né, que vocês estão vendo, você pode posicionar. E quando você entrar aqui dentro, né, e entra pra dentro, você pode alçar voo e você vai lá em cima, né? Aí você... Aqui tem barreira, né? Mas você sobe lá em cima do mapa e aí você entra nesse modo. É muito boa pra você poder se posicionar, né? E gostei da passiva dela. É muito bom de você poder fugir, né, de outras pessoas e ficar por um bom tempo isso aqui, hein? É muito boa pra você poder se reposicionar, né? Isso é quase mandatório num Battle Royale. E essa passiva dela também de poder subir nos lugares altos é muito boa pra sniper. Bom, próximo temos a Yus. Também gosto dela. Ela tem tipo esse dashzinho aqui. Esse updraft não. Esse dashzão pra frente. Dela é basicamente a ult da Neon. Que ela vai jogar esse raio laser aqui em todo mundo. E se entrar no rangezinho dela, vai ficar esse bagulho branco aí, né? Enfim, muito boa.
e fica por um bom tempo. Aí você consegue dar um dash pra frente, por exemplo, e aí meter bala no cara. Nossa, é bom, hein? Bom, o próximo, temos o Ryan, sei lá o nome dele. E ele é tipo um lobão. Ele tem essa passiva que ele pode correr mais rápido. Acho também muito importante. É tipo a Yus, só que ao invés de você dar um dash, você corre por muito tempo rápido. Talvez seja até melhor que a Yus na questão de funcional do que a Yus, mas depende bastante. Você correr mais rápido no Battle Royale é muito, muito forte, mas o dash instantâneo dela, né, que vai te levar mais pra frente, muito mais rápido, também é muito importante. Ah, ele tem dois, né? No caso, esse segundo aqui, ele é menorzinho que o primeiro. Aqui temos a Shiva, ela também é muito legal, porque ela tem tipo a parede do Fênix, né, do Valorant. Aqui, ó. Aí ele consegue criar essa parede aqui, muito boa. Também tem como trocar para horizontal, né, tem tanto assim como assim, ó. Aí vai pros dois lados. E a ultimate dela é literalmente uma chuva de bomba. Ó, a ultimate dela é literalmente esse campo aqui. Ó, você jogou. Vai literalmente abrir um portal aqui em cima. E aí vai começar a vir uma chuva de... essas bombas aqui, né? E dá muito dano, tipo 110. Tipo, olha isso, se pegar. Se o cara estiver no aberto e você jogar isso aqui, morre todo mundo, olha isso. É bom, né? Ó, muito boa essa aqui, também bem capaz de eu utilizar ela. Seguindo, temos a Camille, uma suporte. Ela é o mais padrão suporte possível. Ela tem essa cura aqui, é que não tem ninguém do meu time pra poder usar. Mas ela cura, basicamente, ela é cura. E a ultimate dela, ela abre esse portal aqui. E todo mundo que tiver caído consegue se teleportar pra ele e você consegue reviver eles aqui dentro. Tipo, muito bom. Se eu não me engano, esse aqui também você consegue usar pra poder reviver seus aliados. Então ela é tipo... acho que é até a suporte de cura, a única do jogo e também é mais forte, né? Até porque é a única, né? Mas ela, assim, é uma personagem bem forte pra você que gosta de jogar de suporte. Próximo, temos a Mindy. Ela também é muito legal. Porque o Q dela, ela consegue abrir um portal e consegue se teleportar, tipo, o máximo, acho que até... ela consegue, tipo, subir nos lugares bem fácil aqui, ó. Ela abre esse portal aqui. Ela se teleporta. Muito bom pra você poder se reposicionar. E a ultimate dela, ela literalmente invoca um airdrop. Literalmente ela chama airdrop. Então, né? Aqui, que coisa bonita. Abre esse portalzinho aqui. Muito lindo. Depois de 10 anos você esperando, caiu o airdrop. E veio um monte de coisa pra você pegar. No caso, veio tipo esse Selador de Suprema e esse tônico. Mas geral pode vir arma. Enfim, veio tipo umas 3, 4 coisas. Depende. Muito boa, muito boa. E você consegue subir no airdrop. Que legal. Seguindo, temos a Huxley. Nome difícil. Ela é bem padrão iniciador. Se você jogar, por exemplo, ela tem tipo uma faca. Se você jogar, por exemplo, aqui, ó. Ele consegue literalmente explotar todo mundo por um período de tempo e saber se tem pessoas perto ou não. E tipo assim, o efeito é bem grande, pega uma área bem grande. E a ultimate dela eu acho muito da hora porque ela literalmente invoca uma área circular, tipo, imensa. Tipo, se liga nisso aqui. Ó, esse velcro aqui. Olha só. Ainda mais quando você comba com o Q dela, ainda mais que é tudo opaco, cara, muito bom. E também mostra o quanto de inimigos tem aqui dentro, né? Bem forte, eu diria. Aqui, assim, você bota junto com isso aqui, ó. Aí tiver gente que forou aqui dentro, ó. Coisa boa. Seguindo, temos a Kira. Kira é literalmente uma personagem defensiva. Ela consegue criar essas barricadinhas aqui. Literalmente joga. E a ultimate dela invoca uma torre gigantesca, se liga. E a ultimate dela literalmente invoca essa torre aqui, imensa, gigantesca. Toma. Pra você subir, tem esses padzinhos aqui. Põe. E você também consegue combar o Q dela aqui. Você consegue literalmente fortificar onde você quiser. Por exemplo, aqui, ó. Toma. Perfeito. Coisa linda, né? Bom, e por último temos o Cynric. Eu acho ele muito legal, que ele tem essa parede aqui, né? Ele consegue botar do jeito que ele quiser. Desse jeito, desse jeito. E essa parede é a prova de balas. O inimigo não consegue atirar. Acho que nem você consegue, né? Você também não. É literalmente uma parede indestrutível. Muito forte pra você que tá sendo avassalado dos dois lados. E a ultimate dele eu acho muito boa. Ultimate você consegue criar essa barreira aqui, essa área circular. E é basicamente... olha isso.
Você pode entrar e sair, mas só que ninguém consegue atirar, acho que nem você consegue atirar do lado de fora. Exatamente. É literalmente um lugar, tipo assim, que ninguém consegue atirar, só entrando eles vão conseguir atirar. Então, se você tem um monte de gente à sua volta, você invoca essa ultimate aqui, dura tipo uns 15 segundos, 20 segundos, e vocês estão de boa, vocês conseguem se fortalecer mais, né? Bom, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. No caso, foi um vídeo mais curto, falando dos personagens, das armas. Enfim, vídeo de gameplay vai sair nessa sexta-feira, né? Porque primeiro eu quero aprender um pouco mais do jogo pra não passar vergonha fazendo o vídeo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal pra você não perder o próximo vídeo. Tamo junto, valeu, até a próxima. Não esquece de se inscrever, quero 1000 inscritos pra poder fazer parte do programa de criação de conteúdo de Fate Trigger. Tamo junto, valeu, até a próxima. Falou!